Olá pessoal, tudo bem? Entre muitas coisas que se fala sobre o 1º de abril, uma delas é o Dia da Mentira. Hoje me parece que já não é tão divulgado assim, né? Mas no passado lá foi muito mais forte essa brincadeira do dia 1º de abril, que era o Dia da Mentira. Para mim, gente, essa data tem um outro significado, tá? Dia 31 de março de 1964, eu estava indo de Santana, São Paulo, onde eu morava, para o centro da cidade, mais precisamente no Largo de São Bento, de trolleybus, o famoso ônibus elétrico, tá? Eu tinha na época 13 anos de idade, e já trabalhava com meu pai, e eu era uma espécie de office boy. Eu fui fazer compras para meu pai, que naquela época ele já era um pequeno empresário, tá? E no caminho entre Santana e o centro da cidade, você passava ali pela Tiradentes, pela Santos Dumont, eu vi as árvores do jardim cortadas, colocadas no meio da pista, do jardim da pista, né? E vários tanques de guerra. Aquele tanque de guerra, na época, ele tinha um apelido de Brucutu. Era um tanque de guerra sobre pneus. Em vez de ser esteira, era pneus, né? Passando em frente ao batalhão Tobias de Aguiar, né? Eu vejo lá os guardas, tudo com armas em punho, né? Pronto, eu não entendi o porquê, tá? Fui até o Lago São Bento, comprei o que tinha que comprar, voltei. Quando eu chego, minha mãe estava na porta, né? A empresa de meu pai era vizinho da nossa casa, tá? Lá em Santana. Minha mãe estava na porta, lá, meio desesperada até, né? Aí eu falei: o que aconteceu, mãe? Falei: você está bem, está bem, está bem. Foi a Revolução. Eu falei: a Revolução? Aí eu falei: por isso que eu vi tanque de guerra. Ela foi mais apavorada, até, né? Tanque de guerra, com soldado, com arma empunhada, tudo, né? Na época eu até não entendi bem o que era essa revolução, ou esse golpe militar, né? E o exército, né, provocou esse golpe militar, e no dia seguinte, que foi justamente o 1º de abril de 1964, há um golpe de Estado, onde se implanta aí um regime de exceção, que na época foi chamado de ditadura militar. Esse regime depôs o presidente João Goulart. Ele foi um presidente legalmente eleito na época, por eleições democráticas, tá? Ele era do PTB, tá? E ele foi deposto. A justificativa na época que os militares deram é que o presidente João Goulart, ele tendia ao comunismo, ele era comunista, né, como imaginavam que era o PTB, né, o Partido Brasileiro, o PTB, Partido dos Trabalhadores do Brasil. Tá? Inclusive, na época que ele foi deposto, ele estava viajando, estava na China. Ele foi deposto e assumiu o Marechal Castelo Branco. Portanto, hoje faz 56 anos do regime militar, que durou até 1985, com a eleição do presidente Tancredo Neves, que não chegou a assumir, né? Ele ficou doente, e quem assumiu foi o José Sarney. Veio se tornar o presidente do Brasil aí, o primeiro presidente do Brasil pós o regime de 1964. Tá? Tem muita história na internet, muita coisa, muita gente contra, a favor. Eu sou contra. Eu acho que nenhuma ditadura, qualquer que seja, de direita, de esquerda, de centro, qualquer uma delas, né, não é um bom regime. Eu continuo defendendo a democracia e a liberdade. Tá? E quando a gente fala em liberdade, nós estamos hoje cerceados da nossa liberdade, né? Em função de alguma coisa que talvez nos passou na cabeça dos militares daquela época, talvez de outras épocas, né? Hoje nós estamos sem a liberdade por causa de um vírus que a gente não consegue olhar a olho nu. Tá? Vamos encarar isso com bastante
democracia, com bastante desejo, com bastante vontade e, acima de tudo, com bastante otimismo. Vamos vencer esse vírus. Né? Assim como, depois de vários anos, nós conseguimos vencer a ditadura e voltamos a um movimento democrático. Né? E não quis deixar essa data em branco. Talvez a grande maioria dos jovens hoje não saiba, não lembra, não viu, não acompanhou, não lembra que eu digo de livro escolar, né? Sobre esse regime, mas é uma parte da nossa história que nós não podemos desconsiderar e nem esquecer, para que isso não venha a acontecer novamente, tá bom? Então, regime de 56 anos e hoje nós estamos aí com a nossa liberdade cerceada por causa de um vírus, mas eu tenho certeza que isso vai passar e já já nós estaremos juntos, comemorando, abraçando, beijando, num mundo que não será igual o mundo antes dessa pandemia. Com certeza absoluta será um mundo diferente. Mas como nós somos seres altamente adaptáveis e flexíveis, vamos nos adaptar a essa nova situação. Um forte abraço, beijos virtuais.